Vamos então, irmãos, irmãs, queridos ouvintes, vamos orar, né? A oração hoje vai ser breve. Quero o Senhor pedir que o Senhor use de compaixão, de misericórdia. Quero que o Senhor nos fortaleça. Quero que o Senhor nos sustente. Não só o sustento do arroz com feijão, pão, leite, café, não. Nos sustente, Senhor, emocionalmente. Nos sustente, Senhor, quando somos surpreendidos. Nos sustente, Senhor, quando parece que roubaram o nosso chão. Cadê o chão? O chão sumiu, né? Ficamos sem chão. E este ano tem ficado sem chão várias vezes. Nos sustente. Nos dê, Senhor, da sua santa, maravilhosa e poderosa graça. E mais uma vez, nesta manhã de quarta-feira, fala conosco, Senhor. Abre o entendimento de todos aqueles que vão ouvir e de todos aqueles que depois, um dia, vão ver ali o vídeo pelo YouTube, pelo Facebook. Fala conosco. Recebe a nossa adoração, nosso culto. Assim eu oro. No nome santo e sagrado do nosso Senhor, que és tu, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, mais uma vez eu quero abordar este assunto, que é um assunto que parece interminável, mas não tem problema. A gente vai cada dia esclarecendo mais os irmãos, né? Ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a ouvir esta programação, ninguém é obrigado a ver esta programação. Você ouve se você quer, você vê se você quer, né? Eu dou a liberdade que pouquíssimos dão, que é da pessoa conversar, concordar se quiser, discordar. Quando concordam, tudo bem. Quando não concordam, eu fico preocupado, porque não por não ter concordado, é por não ter lido a Bíblia. Esta é a minha preocupação. Não é porque você não concorda, é porque você não leu a Bíblia. Você não lê a Bíblia, né? Infelizmente, aquilo que eu já tinha constatado, e isso a gente observa todos os dias, as pessoas não leem, elas gostam de ver o vídeo do fulano de tal, né? O áudio do ciclano, do beltrano, mas elas não leem. Então o que o sujeito fala no vídeo, no áudio, passa a ser Bíblia.
Ele não lê, ele não medita. Né? Então a pessoa fala lá, olha, eu tenho uma fórmula matemática aqui que diz que 2 e 2 são 9. E ele explica a fórmula matemática dele. A pessoa não entende nada de matemática, não quer saber de nada também. Ela, daí para frente ela passa a dizer 2 e 2 é 9, viu? 2 e 2 igual a 9. Veja o vídeo, ouça o áudio. Não. Eu não vou ver vídeo, não vou ver áudio. Eu quero a Bíblia. E eu convido você nesta manhã, abra a sua Bíblia. Quando eles perdem no debate bíblico, eles começam a inventar coisa. Né? Eu estou com um cafezinho delicioso aqui que eu fiz. Espero que você não se incomode. Eu de vez em quando dou uma bicadinha aqui. Está muito bom esse café. Abre sua Bíblia em 2 aos Coríntios, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois a leitura bíblica que eu indico para você é do versículo 3 até o 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 3 até o 11. Eu vou ler aqui, em função do rádio, do pouco tempo, eu vou pegar para ler o versículo que é chave para tudo que eu vou falar. Ou para aquilo que eu vou começar a falar, que, se Deus quiser, eu não vou ficar só nesse assunto, que me cansa também. Eu sou sincero em dizer para vocês, tem assuntos para mim que já são, sabe, favas contadas, já está tudo resolvido, mas é que infelizmente as pessoas continuam achando que não. E o problema não é discordar de mim, o problema é você dizer amém para uma coisa que você não entende. Quando você sabe o que quer dizer a palavra amém, né? Amém quer dizer assim seja. Amém quer dizer eu concordo. Amém quer dizer eu estou do lado desta pessoa que está falando isso. O que ela está falando está certo. Então, a minha preocupação é você estar achando que coisas loucas, alucinadas, são coisas certas. Ah, mas por que você tem essa preocupação? Bom, primeiro, porque eu sou um pregador do Evangelho. Se eu não tiver essa preocupação, o que eu estou fazendo aqui então? Segundo, porque foi isso que Jesus nos orientou a fazer. Olha, vocês pregam o Evangelho. Façam discípulos e os discípulos façam discípulos e discípulos. Quer dizer, eu sou um discípulo destes que sai pregando o Evangelho. Então, se não for assim, para que pregar? Abre sua Bíblia aí. Atos, capítulo 2. Eu vou ler somente o versículo 8, 9 e 10. Mas eu indico, e você faz se você quiser, ninguém é obrigado a fazer. Eu indico para você ler os versículos do 3 ao 11 de Atos 2, que diz assim a palavra do Senhor. Olha, eu vou ler aqui do versículo 8. Deixa eu até tirar o fundo aqui para ficar melhor. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, quer que eu repita?
Isso aqui é Bíblia, olha, eu não estou inventando. Eu não estou mudando. Porque você está com a sua Bíblia aberta. Você está lendo o que eu estou lendo. E como ouvimos falar. Cada um em nossa própria língua materna. Aí cada um está dizendo de onde vinha. A localidade. E o tipo, e a língua, o idioma que se falava nessa localidade. Partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nos arredores de Cirene, romanos. Eu não sei. Eu não quero ser grosseiro. Mas aqui é claro para mim que as línguas, presta atenção no que eu vou te dizer, as línguas faladas ou as línguas ouvidas, porque aqui está dizendo, versículo 8, você prestou atenção no versículo 8? Como nós ouvimos falar. Esta questão do dom de línguas é interessante. Quando você lê com atenção a Bíblia, o versículo 8 não diz que as pessoas falavam, diz que eles ouviam. Não é isso que está escrito? Ou eu estou inventando? Porque eu tenho que instigar você a ler, para você não comer na mão dos outros. Não ficar vendo o vídeo do fulano de tal, áudio do fulano de tal. Aqui está dizendo assim, olha, nós ouvimos. Quer dizer, cada um ouviu na sua própria língua. Isso é a Bíblia que diz. Não é o Mário que está inventando. O sujeito eu não estou dizendo que é. Eu estou levando você a pensar. O sujeito poderia estar falando em hebraico, mas o cara da Mesopotâmia ouvia na sua língua. O Pedro estava falando em hebraico, mas o cara do Egito ouvia na sua língua. Não é isso que está escrito? Como nós ouvimos falar o que eles ouviam. Então já é uma grande coisa para você pensar. Aí como a gente já há um bom tempo, não eu, mas isso não sou eu, gente. Eu sou, o que eu sou? Eu tenho consciência da minha insignificância. Eu sou um grãozinho de areia repartido em 1 milhão de pedaços. Eu sou um pedacinho desse. E são grandes estudiosos, grandes teólogos. Isso não sou eu. Eu sou nada perto dessa gente. Eles alertam, olha, mas eram línguas humanas, eram idiomas. Ah, mas se é idioma, por que precisa de interpretar? Olha, você entende o russo? Você entende russo? Eu não entendo. Se alguém falar russo perto de mim, tem que ter um
intérprete. São coisas óbvias. Então tem hora que antes a gente tem que pensar. Deus nos deu, olha, essa coisa aqui chamada calota, para abrigar o cérebro aqui dentro. Não é só para ter cabelo. E alguns nem cabelo tem, né? Para pensar. Intérprete é quando se fala uma língua que existem pessoas naquele lugar que não conhecem aquela língua. Então tem um intérprete, o sujeito que interpreta para aqueles que não conhecem. Isso é óbvio. Isso aqui é criança de 9, 10 anos sabe. Toma cuidado para você não passar vergonha. No afã de combater, passa vergonha. Aí, como, né? O alerta é feito, olha, mas são línguas humanas, são línguas de países, de regiões. Ah, não, mas existem 3 tipos de língua. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde? Língua é língua, língua é idioma. Ou língua é o órgão que nos ajuda no paladar, na fala, ou é o idioma. Não existe 3 tipos de língua. Língua é língua. Ah, não, existe. Para de inventar. Sabe, quando eles ficam acuados naquele negócio que popularmente se chama de sinuca de bico, eles querem inventar. A Bíblia não fala que existem 3 tipos de língua. A Bíblia fala de línguas como idiomas. É isso que a Bíblia fala. Então, antes de você ficar me combatendo, eu mais uma vez peço. Eu não quero ser grosseiro com ninguém, mas eu também não vou aceitar grosseria. Não aceito, porque eu não sou grosseiro. Agora, se você for grosseiro, desrespeitoso comigo, existe língua que é idioma, não existe outra. E isto é mostrado claramente em Atos capítulo 2, versículos do 3 ao 11. Você quer combater quem? A Bíblia? Porque eu estou pregando a Bíblia. Nós lemos aqui, olha, somos partos, medos, elamitas, são localidades, lugares. Isso é geografia. Naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene e até romanos que estavam naquele lugar, naquela localidade, porque era uma festa aquele dia, era uma festa do judaísmo, a festa de Pentecostes. Sabe o que quer dizer Pentecostes? Quem me ouve aí sabe, já falei isso sei lá quantas vezes. É que cada vez que a gente volta num assunto tem que falar. 50 dias depois da Páscoa. Isso quer dizer Pentecostes. Pentecostes não é a descida do... Pentecostes é o nome da festa que acontecia. Você vê que a ignorância bíblica vem da base. Então, quando o sujeito escreve lá, igreja pentecostal, é uma ignorância bíblica. Porque o Espírito Santo foi entregue, foi derramado
pela primeira vez num dia que o Senhor Deus escolheu. E por que Deus escolheu? Nós imaginamos porque era um dia que tinha muita gente reunida, era uma festa judaica. Então, a prova que tinha muita gente reunida é que veio gente de todo lugar, uns para a festa em si, e outros para o comércio que esta festa proporcionava. Outros, sei lá eu para quê, para tantos motivos, né? Igreja pentecostal, ignorância. Eu estou falando de mim agora. Está cheio de gente aí procurando igreja. E aí as pessoas perguntam assim, pastor Mário, tal igreja é boa? Eu não gosto de responder, né? Mas eu, por exemplo, nunca vou entrar numa igreja para ser membro que está lá, igreja pentecostal, porque já, a ignorância está na base. Eu vou fazer o quê, né? Se nem o nome eles sabem. Então a Bíblia mostra que as línguas eram linguagens reais. Não adianta dizer que tem 3 tipos de língua, isso é mentira. Eu quero que você mostre isso na Bíblia para mim. Não vai mostrar para quem não conhece Bíblia. Mostra para mim, na Bíblia, 3 tipos de língua. Não existe, pastor. Você aprendeu isso, irmão, de outro. Você está comendo na mão dos outros. Fala para te mostrar na Bíblia. Aí sabe o que eles vão te mostrar? Aquela passagem lá de Paulo que fala da língua dos anjos. Isso eu já expliquei isso não sei quantas vezes. Isso é tão óbvio, não existe língua dos anjos. Língua dos anjos é uma expressão que Paulo usou. Por quê? Porque todas as vezes que um anjo se apresentou a um ser humano, ele falou a língua do ser humano para o qual ele estava se apresentando. Não há uma conversa entre 2 anjos na Bíblia que tem uma língua específica. Então o sujeito que usa isso como argumento mas não conhece nada. Não dá nem para começar a conversar. Tá bom então, tá bom, vai, deixa quieto. Você está me entendendo? Não existem 3 tipos de língua. Pode ser lá, o fulano, o beltrano, o dono da editora, não sei o quê, né? Porque agora pastor tem que ter editora. Bom, a Bíblia deixa claro. E eu fico com a Bíblia. Mas pode vir aqui quem quiser a convenção da convenção da convenção. Eu vou ficar com a Bíblia. Línguas na Bíblia trata de linguagem real. A Bíblia também nos mostra, acompanha, antes de você começar a querer criticar, escrever, aquieta o teu coração um pouquinho, acompanha primeiro. Não é para você concordar, é para você não ser apressado, porque o apressado come cru e passa vergonha. Passa vergonha, não passe vergonha. A Bíblia diz pra gente que, antes de eu falar, abre a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, vamos lá, 1 Coríntios, isso aqui, olha, eu acho que eu nunca expliquei tão bem que não vou explicar hoje. 1 Coríntios capítulo 14, versículos, só pegar aqui o versículo 21 e 22. É Paulo falando. É carta para as igrejas. Presta atenção.
1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 21 e 22. Olha o que Paulo diz. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Continua lendo agora. Ele falou o que diz a lei. Agora ele vai falar da época dele, da graça para frente. De sorte, de maneira que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Só dá uma paradinha aí. Ontem à tarde, eu estava dizendo que não existe essa história de batismo do Espírito Santo e a evidência do batismo é o dom de línguas. Deu aquele tumulto, aquela confusão, não sei o quê. Gente, não se preocupe em responder. Deixa o sujeito escrever o que ele quer. Ele não lê a Bíblia. Leia você, cresça você na graça e no conhecimento do Senhor. Olha o absurdo, olha a heresia em dizer que a evidência do batismo com o Espírito Santo, que já não existe, porque o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão, né? Mas eles dizem que não, que você só sabe que você foi batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, quando você fala em outras línguas. Isso é um absurdo, isso é uma loucura, isso é heresia. Leia o versículo 22 de 1 Coríntios 14. De sorte, de maneira que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Peraí. Como diz aí, me ajuda aí. E agora? Quem é que diz que as línguas são sinais? Mas está dizendo que não é sinal para o crente. A língua foi um sinal para os incrédulos. Então o crente não pode esperar falar em línguas para ter um sinal de que ele é batizado com o Espírito Santo. Mas a profecia não é para os incrédulos. A profecia, né, era isto tudo que estava sendo escrito. Isso tudo aqui são profecias. A Bíblia está pronta. As profecias se encerraram de modo que elas não continuam sendo escritas, elas não continuam sendo entregues, elas já foram escritas e já foram entregues. Então tudo que está aqui são profecias. Aí Paulo diz, mas a profecia não é para os incrédulos. Claro, a profecia é para os que creem. É óbvio. Você vai pregar um evangelho para quem não crê? Não adianta nada, você pode pregar. Agora, quando você prega o evangelho e a pessoa crê, o evangelho é para ele. É isso que está escrito. Não ficou claro a questão das línguas? Esse negócio de evidência do batismo do Espírito Santo e a língua. Está errado. A sua igreja pode crer assim, a sua igreja pode ensinar assim, o seu pastor, isso é problema dele, ele vai se entender com Deus. Não, pastor, eu creio assim, não, problema seu. Eu estou pregando, você não é obrigado a crer no que eu estou pregando.
causa disso que eu levo você na Bíblia, indico as passagens. Para quê? Não é para você crer em mim. Não é para você crer no que eu estou pregando. É para você ir lá, ler e meditar. Não tenha pressa. Medite. Espírito Santo de Deus, tem um sujeito lá que falou essas coisas. Me ajuda a entender. Pronto. Acabou. Acabou. Por que está escrito? Por que Paulo cita a lei aqui? Falarei a este povo, Por que ele cita isso? Por quê? Porque depois de Israel rejeitar o sinal de línguas dado por Deus a Jerusalém, Jerusalém foi destruído 70 depois de Cristo. E os judeus foram espalhados a partir daí por toda a terra. Aí a necessidade das línguas como sinal terminou. Terminou. É por causa disso que ele está citando línguas, que ele está citando a lei. E outra coisa, você pode combater tudo, agora eu quero ver. Você é mulher, minha irmã? Claro, ser irmã é mulher, né? Você que está me ouvindo aí, que está dizendo que não, que eu estou tudo errado, né? Abre sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. O que está escrito aí? Mesmo que, preste atenção, mesmo que o dom de línguas ainda existisse, mas Deus pode tudo. Mas Deus não sai daquilo que está escrito por Ele, tá? Mesmo que o dom de línguas ainda existisse, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, não foi abolido, ou foi? Porque na minha Bíblia continua. Para você que está me ouvindo aí, e não pode ficar folheando a Bíblia, né? Tem muita gente trabalhando, dirigindo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, diz que as mulheres não lhes é permitido falar. Foi abolido? Só se na sua igreja foi. Na sua denominação é que foi. Porque na Bíblia continua escrito. Na sua denominação, que as mulheres falam, pregam, ensinam. Na sua denominação, que as mulheres são pastoras, presbíteras, diáconas, são bispas, apóstolas. Na sua denominação. Mas continua escrito na Bíblia que você tem aí. Mesmo que as línguas ainda fossem dons ativos, é claro que Deus pode tudo a qualquer momento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27, não foi abolido. 1 Coríntios 14, 27, que diz que as línguas deveriam ser faladas ordeiramente. Deveriam ser interpretadas. Por que interpretadas? Se são línguas do... irmão, pelo amor de Deus, não me faça rir. Não me faça rir. Por que línguas precisa de um intérprete? Se você falar árabe perto de mim, eu não vou entender 2 palavras só, se você falar e bem devagar. Obrigado e muito obrigado.
vai precisar de um intérprete. Simplesmente por isso. Difícil entender, né? E agora? Não, irmão, pode sapatear à vontade aí. Pode sapatear. O que você quiser. Não vou mudar. Sabe por que eu não vou mudar? Não é porque eu sou burro, porque eu sou turrão, porque eu sou teimoso. Não, sabe por que eu não vou mudar? Porque eu estou pregando a Bíblia. Só por isso, ó. Só por isso. Sabe por que eu não vou mudar? Porque cada dia que eu venho no rádio, ou à tarde só pela internet, e eu prego a Bíblia, centenas e centenas de pessoas, através, não da minha capacidade, mas através da ação do Espírito Santo, têm as suas mentes abertas. Por causa disso que eu não vou mudar. Pode acabar o programa de rádio, posso parar de fazer tudo, mas eu não vou deixar de crer naquilo que a Bíblia diz, porque aquilo que a Bíblia diz para mim é verdade. Não é o que você acredita, não é o que prega lá naquela igreja, aquele pastor que é muito famoso, você sabe quem que é ele? Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu não fico vendo, eu não aprendo através de vídeo desse, daquele, eu não fico na internet ouvindo o que os pastores falam para eu vir aqui falar. Não, olha, eu estudo, ó, tá vendo? Eu escrevo para vir aqui falar, você tá vendo? Olha aqui, eu quero que você veja. Olha, tá de ponta cabeça, mas eu quero que você veja. Ó. Eu estudo. Isso aqui é fruto de trabalho. Eu não fico vendo, o pastor Mário falou tal coisa, agora eu vou procurar aqui na internet um que fale o contrário. Você vai achar. Aliás, você vai achar 99% que fala o contrário do que eu falo. Vai achar. Raríssimos, que falam exatamente o que eu falo. Não porque eu sou melhor, não. Simplesmente porque eu estudo a Bíblia. Não tenho livro escrito, não, claro que não. Por quê? Para que eu vou escrever um livro? Eu vou escrever um livro sobre aquilo que a Bíblia está escrito nela. Como a maioria faz, escreve um livro e 70%, 60% é cópia de versículos bíblicos. Para quê? E tem gente que compra. O nosso livro é a Bíblia. Você não tem que ler o livro meu, do fulano, do Beltrano. Eu não tenho livro nenhum. Até poderia escrever. Eu sou jornalista, eu posso escrever. Eu sou teólogo, eu posso escrever. Mas não, para quê? Eu quero que você leia a Bíblia, não o livro. Tem mais aqui para falar. Você não tem o dom de línguas, irmão, você precisa buscar esse dom. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantas vezes eu já vi isso? Até que um dia eu li lá 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Falei, mas peraí, por que ficar falando aleluia, 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 aleluia? Você enrola a língua, né? Aí para sair um chambalá, não sei da coelho, sei lá, é fácil, tá com a língua toda enrolada, a cabeça toda atrapalhada de um aleluia mecânico. Aí eu li 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que diz que as línguas não eram buscadas, mas eram dadas soberanamente por Deus. As línguas, né? Não essas coisas aí. Olha, à tarde eu vou terminar esse assunto de língua. É um assunto que não termina, né? Mas eu vou falar, por exemplo, que a gente deve testar o Espírito. Mas e se for o Espírito Santo? Tudo bem, eu vou testar. Vou falar à tarde sobre isso, se você quiser. Se você quiser acompanhar.
a partir das 16h05, mais ou menos, pela internet. Deixa eu riscar aqui, ó. Tudo isso aqui eu já falei. Pela internet, ministériograçaepaz.com.br, ou pelo aplicativo à tarde. À tarde a gente não está no rádio, não. Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Apesar de ter tantas pessoas, tantos irmãos, tantas irmãs, num profundo erro, numa ignorância, Senhor, profunda das coisas santas. E apesar do Senhor ter deixado tudo isso escrito, e essas pessoas não leem, se leem tendenciosamente, muitas vezes até sem saber que são tendenciosas, o Senhor ainda nos ensina todos os dias. Graças eu te dou, Senhor. Te agradeço, te bendigo, peço ao Senhor sabedoria, capacidade, Senhor. Me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. E ajuda os meus irmãos também. Creio que cada um deles também esteja precisando. Esta é minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém.